bem-vindos. Jaime e Luísa, sejam bem-vindos. Valéria e Ana Carolina, sejam bem-vindas. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Bom, pessoal, hoje uma das giras dos trabalhos do encontro mais esperado, que é o encontro com os nossos amados guardiões, soldados de Jesus, nos ajudando nessa trajetória terrestre, na nossa vida como um todo. São eles que estão diretamente ligados em ajudar os nossos embotamentos emocionais em todos os seus espectros. Sabemos que o nosso verdadeiro ser, que a nossa identidade real, não é a matéria, é o nosso espírito, correto? É aquele ser que de fato nos identifica e nos responde: quem sou eu? Nós não somos o que nós olhamos no espelho, nós não somos a nossa RG, CPF, o nosso número. Isso diz bem, isso nos identifica como um número enquanto habitantes físicos e materializados do plano terrestre. Mas nós somos, em essência, espírito. E o mundo dos espíritos, a vida do espírito, é um conjunto de todas as nossas memórias e emoções. O que pode interpretar o que é o espírito, além daquilo que é sabido por todos, que é uma energia que anima o nosso corpo físico, não é isso? Mas e essa energia? Essa energia que anima o corpo físico, ela é baseada, ela tem um combustível que é a realidade do ser. É quem é esse ser? Como que ele é criado, a partir de que, além da criação dos mistérios de Deus? Ele se constrói, ele progride-se, ele evolui-se a partir de quê? De um conjunto de histórias que nós experienciamos em toda a razão da eternidade. Então, o conteúdo real de quem nós somos está na caixa preta do espírito, no cérebro espiritual, que é as emoções, as nossas histórias, a nossa forma de conduzir e de nos construir ao longo de todos os tempos. Esse somos nós. Agora, o estado em que nós nos encontramos, as experiências que nós vamos tendo, nós podemos ter uma base e fazer e montar uma opinião sobre o estado do nosso espírito, que é o estado das nossas emoções. O que é bom é que a gente nunca está só embaixo e nunca está só lá em cima. É como o eletrocardiograma. Quando fazemos o ultrassom, o eletro do coração, os melhores indícios que estamos bem é esse ritmo, não é? Se ele ficar linear, o que acontece? Morreu.
trouxe. E com o espírito, a mesma coisa. Ele também tem seus altos e baixos. Ele não tem uma forma linear de ser, a não ser os seres supremos e mais evoluídos, que tramitam numa frequência constante de alta vibração, poder, amor e perfeição. Mas enquanto isso, mesmo quando nós morrermos e qualquer ser que por aqui passou, ainda tem o seu estágio e o seu ritmo de altos e baixos. Porque um estado linear só de beleza e maravilha só é possível quando a gente atinge um nível muito alto de evolução. Mas o que diz que com a gente não, é porque nós somos habitantes do planeta Terra. Estamos longe, muito longe, de ter na nossa vida um estado paradisíaco e de plenitude total e completa. Mas uma boa notícia, todos nós estamos encaminhando para isso. Caminhando e encaminhados para isso. Mas como a nossa vida emocional influencia e é influenciada diretamente no espírito, então a gente precisa ter e vai ter por muito e muito tempo o ritmo como é o nosso coração saudável. E precisamos entender isso e essa necessidade de que a nossa vida tem um ritmo alto e um ritmo mais baixo. O que nós precisamos aprender a lidar é aqui, no ritmo mais baixo, e que não é uma particularidade de cada ser de vocês. Ai, minha vida está um fiasco. Não, esse momento para você está naquele. E o grande mistério é saber o que fazer quando seu ritmo desceu. Que é uma lei natural do universo para que haja experiência e para que haja aprendizado. Eu só posso aprender a partir de uma experiência. Eu só posso ir bem numa prova, na escola, na universidade, né? Se eu tiver conhecimento e bom aproveitamento do assunto, do conteúdo, para que depois eu seja avaliado o quanto eu aproveitei. Não é assim? E a vida é exatamente isso também. Pelo menos no planeta Terra. E muitos outros. Mas vamos falar daqui. E os nossos guardiões onde entram? Os nossos guardiões são responsáveis para nos ajudar a lidar com a nossa experiência humana, com a nossa vida, com os nossos dissabores, quando o nosso ritmo está aqui. Chegou aqui, os guardiões são convidados a nos ajudar. E o que acontece quando o nosso ritmo está numa frequência mais lenta? As nossas emoções estão momentaneamente doentes. Os nossos pensamentos, as nossas ações estão vibrando e estão validando
a negatividade. É muito difícil quando você está nessa frequência natural do universo, que é uma frequência, como eu falei antes, de aprendizado, uma frequência de experiência, uma frequência ao qual todos nós terráqueos estamos fadados a passar. É o grande objetivo da lei do progresso. E os guardiões nos ensinam a lidar com essa baixa frequência, já que nós somos os responsáveis pela nossa realidade. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Como, mãe Érica? Responsável do jeito que está a minha vida? Não, eu não posso ter criado isso. Eu digo para você que você criou. Por quê? As dificuldades vieram vindo, as coisas foram acontecendo e você foi validando o lado negativo de tudo. Certo? Você foi deferindo tudo para você. No momento que você tinha que pegar essa curva para dentro da dificuldade, positivar aquilo, pera, isso está acontecendo comigo, o que é que eu tenho que aprender? O que eu vou fazer com isso? Tudo, exatamente tudo que nos acontece é para o nosso bem. Pegando aqui esse gancho do contexto do que eu estou falando, de frequência, de experiência, de aprendizado. Então, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Se a gente colocar isso, porque isso é lei. Agora, não quer dizer que só tem que acontecer coisas boas para ser para o nosso bem. Aí é que está. Como que uma desgraça dessa na minha vida pode ser para o meu bem? Com certeza é. E é esse caminho mental e essa venda de não ter essa visão que precisa cair dos olhos de vocês. E o que acontece é que quando estamos nessa vibração, eu não fui a responsável pelo que está acontecendo na vida, acho que eu queria para mim coisa ruim. É exatamente isso, quando nós estamos nessa vibração e pensamos assim, a gente valida o negativo. E a nossa energia se sobrepõe sobre a situação que poderia ser desviada para algo positivo, se sobrepõe com força, dando energia para aquela frequência de acontecimentos, de fatos e de situações permanecerem na sua vida, dormindo todos os dias com você. Então tem uma linha tênue entre o equilíbrio e a loucura. Olha que coisa. A única tábua de salvação é o conhecimento. Ou melhor dizendo, o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é a expressão do meu mundo interno aqui fora. Aqui fora só é o espelho do que está acontecendo aqui dentro. É só isso. Como que pode ser isso, mãe Érica? Fulano veio, aconteceu isso comigo, é meu chefe que só pega no meu pé, é meu relacionamento, fui, sei lá, traído. Tudo que acontece aqui fora, nada mais é do que acontece aqui dentro. O meu universo interno é o universo que eu vivo
é o universo que se apresenta para mim aqui fora, sem sombra de dúvida alguma. Com propriedade eu digo isso para vocês. E a gente pode se estender isso sobre todos os aspectos da vida. E por falar em vida, vida eterna é o Espírito. No Espírito fica-se registrado tudo. O que eu aprendi bem, eu vou trazer do meu universo para fora, expectativas e um evento, uma história legal, de uma vida legal, com experiências boas, criando uma opinião sobre o que é felicidade real, sobre o que é alegria, sobre o que é harmonia, sobre o que é o amor, que ainda estamos muito longe de saber o que ele é. Mas quando eu tenho em mim meu autoconhecimento e eu construo o meu universo interior, acreditando que eu sei que a minha vida é assim que eu sinto, porque eu só posso transferir o que eu sinto, não o que eu acho que eu devo sentir. Então, ali também tem uma linha muito tênue entre o querer e o ser. Ninguém aqui quer que aconteça nada de ruim para si mesmo. Mas só o querer não vai mudar a sua vida. Você precisa sentir que isso não vai acontecer. E não acontece. Simples assim. Então, os guardiões estão aí, nos ajudando nessa linha tênue de toda a nossa vida e trajetória terrestre, para a gente fazer a escolha entre bom senso, equilíbrio e loucura. E eu digo para vocês que a mesma energia que se cria toda essa desgraça na nossa vida é a mesma que você vai depositar para criar boas bem-aventuras, para criar amor, prosperidade, crescimento, alegria e bons relacionamentos entre nós, entre a espiritualidade, entre a natureza e em tudo que há. Ok? Então vamos aproveitar bastante essa energia do guardião, que vai nos ajudar nessa linha tênue em que todos nós transitamos entre o equilíbrio e a loucura. Não existe uma distância grande nisso, viu, gente? Porque, lembra, a geografia do nosso batimento cardíaco. E não há nada que vai te fazer diferente em não descer. Porque se assim fosse, primeiro, você já não estaria mais nesse mundo. Então, esse ritmo do universo para a Terra é assim. E a problemática maior está quando as energias estão assim. Como lidar com tudo isso de forma positiva e a somar e acrescentar no nosso ser. É isso, gente. Agora eu vou dar a oportunidade de um depoimento de um filho da casa. Tiago, por favor.
Oi, desculpa, mãe. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou médium da casa há mais ou menos 1 ano e pouco. E o relato que eu queria dar tem exatamente tudo a ver com aquilo que a mãe vem falando em todos os trabalhos, todas as palestras aqui. Que, assim, ano passado, em abril do ano passado, o meu avô, ele teve a sua primeira festa de aniversário. E essa tinha sido, assim, um planejamento muito grande da nossa família. Era um momento de muita alegria. Só que eu não sei, de uma maneira ou de outra, ele disse para as pessoas que estavam ali, né, pelos seus familiares, que aquela seria a sua primeira e a sua última festa de aniversário. E com isso não demorou muito tempo para que ele começasse a sentir os sintomas dessa manifestação. Ele começou a ter diversos problemas de saúde, teve coagulações nas veias da perna, passou por diversos tipos de procedimentos, passou por várias cirurgias. E ele estava totalmente deteriorado. E chegou um certo momento que uma tia minha me ligou e ela falou assim para mim que eu precisava ir até São Paulo para poder ver ele, porque provavelmente ele iria morrer em breve. Ou seja, ele já estava num processo totalmente negativo mentalmente, e as pessoas da família também estavam ajudando para que ele ficasse ainda pior. Elas já estavam indo em busca de caixões, estavam procurando preços, sabe? E ela chegou em mim, falou que era para mim ir até lá, e eu fui lá ver ele. No momento em que eu cheguei até ele, o olhar dele era um olhar realmente de morte, um olhar realmente muito profundo de morte, como se realmente em breve ele fosse partir mesmo. Só que quando eu cheguei até lá, eu tentei ao máximo não demonstrar nenhuma reação para ele, para que a situação não ficasse pior, porque todas as pessoas da família iam lá e olhavam para o problema dele e falavam: nossa, mas como que está gravado isso aqui? Olha para o seu machucado, como que está feio. E eu cheguei lá tentando, levar a leveza para ele naquele momento. E eu juntei todas as minhas forças, a força que eu peguei aqui na casa, os aprendizados que eu adquiri até aqui, levei toda a força do Centro de Umbanda Cabocla Yara, fui até ele e falei para ele que naquele momento foi ele que tinha criado aquilo ali. Não era algo que foi planejado pela espiritualidade. Ele simplesmente escolheu, sentiu e agiu dessa maneira. Então ele criou aquele problema, aquela doença. E a partir disso eu fiz uma oração muito simples aos olhos físicos, mas aos olhos da espiritualidade, Primeiro eu precisei conversar com ele para poder trazer consciência sobre que ele tinha criado aquilo. Depois, fazendo esse processo de mentalização positiva, aí então eu fiz uma oração, levei o álcool de Jurema, um instrumento poderosíssimo aqui da nossa casa. Eu senti que naquele momento, enquanto eu estava orando pela perna dele, por ele, eu senti que o álcool de Jurema ele estava tirando todos aqueles coágulos das veias dele. Eu sentia realmente que estava acontecendo uma cura ali naquele momento, uma cura muito grandiosa. Tanto é que quando eu saí daqui de São Carlos para ir para São Paulo, eu já imaginava que um dia eu estaria aqui, frente às pessoas, contando exatamente dessa maneira. Então tudo aqui que eu estou falando já é algo que eu já venho imaginando e sentindo há um bom tempo. Hoje em dia, as pessoas realmente da minha família ficam assim bobas com o que aconteceu, porque ele é uma pessoa que sempre comeu tão bem, se alimentou tão bem, do nada ficou uma pessoa de cama, não conseguia levantar nem para fazer necessidades, ficou um bom tempo assim, e depois desse processo de interiorização da positividade, depois dessa gota de conhecimento sobre o que é esse mar da lei da atração, depois disso ele hoje em dia está muito melhor, voltou para o trabalho, está muito bem assim, e eu fico pensando como é importante realmente a gente estudar, internalizar tudo isso que a mãe sempre fala aqui, porque isso realmente muda a nossa vida. Tudo que eu estou falando aqui hoje é um reflexo de tudo aquilo que eu venho criado ao longo desse tempo, que eu venho aprendido aqui cada vez mais, e é muito importante que a gente estude cada vez mais, porque é isso que de fato faz com que a nossa vida seja mais leve ou mais pesada. Hoje em dia eu também internalizo essa frase que a nossa vida é apenas um reflexo das nossas emoções, do nosso estado interno. Então está aqui o meu depoimento, muita gratidão à espiritualidade e ao Centro de Umbanda Cabocla Yara, e muito obrigado.
Tiago, pensando que a sua trajetória de vida, você é muito jovenzinho ainda, você tem 21 anos. Mas a vida do Tiago, até alguns anos atrás, foi uma vida muito difícil, né? Que vou deixar para um segundo depoimento, tá bom? Ele ainda está em processo de cura sobre isso, acredito, apesar de já ter evoluído demais. E hoje ele tem essa expectativa. Então, se o Tiago tem essa expectativa, por que nós vamos permitir não tê-la? Ok? Não existe nada que uma pessoa faça, ou realize, ou encontre, qualquer coisa que nós não possamos fazer. Não importa o que uma pessoa faça, grau de instrução, social, não importa. O que vai contar é a minha vontade, o meu esforço e a minha busca. Mas não existe alguém que tenha capacidade e o outro não possa ter também. O que muda é o tempo que se leva, é o esforço, é a busca, é a determinação. Mas tudo é possível, e essa é uma fala de Jesus, para aquele que crê. E ponto final. Ele não falou mais ou menos, metade, até aqui é possível, ou aqui não. Não, ele disse tudo, exatamente tudo. Não existe meia palavras, meio sentido para Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Crê em quem? Só na espiritualidade? Não. Que crê no seu potencial, na sua centelha divina, na parte de Deus que existe dentro de você e que te capacita para qualquer coisa. Ok? O Tiago falou do álcool de Jurema, muitos não têm, muitos não conhecem. Aqueles que quiserem um pouquinho, é só procurar. Vi, temos assim, porcionado já? É só pedir para algum dos auxiliares aqui, trabalhadores da casa, que vocês podem levar. Ok? Tem alguém aqui que queira? Ok. Então, as meninas ou os meninos providenciarão para vocês, na hora que vocês estiverem indo para a casa. Então, bom trabalho a todos e que todos possam levar para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.